e respeitado o suficiente para, por exemplo, dizer que o Gabigol vai ser o reserva do Flamengo. E talvez os outros, por maiores que fossem, por solidez defensiva, quando ele vai para Roma, o que acontece? Que muita gente não entende. Por que ele não jogou? O Mourinho gosta de jogar com 3 zagueiros. E não ia abrir mão do esquema de... Falando de ajudar o próximo, de união, eu acho que vai muito nisso. O Tite sabe que tem um time de altíssima qualidade, capacidade técnica. Ele mesmo falou, quando a bola chega no De La Cruz... Você sabe, né? Gerson. Tem Gerson. Eu acho que para todo mundo. Eu acho que o Arrascaeta hoje é o grande exemplo. E o próprio Arrascaeta. Sim. Porque e sofreu muito fisicamente. Fisicamente, mas o Arrascaeta sempre foi questionado. Se você... E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos conferir aqui, né, tudo sobre o mercado da bola do Flamengo, análise do jogo diante do Orlando City, né, um jogo sufoco, bem dizer assim, um jogo bem difícil. O Flamengo teve chance de ganhar, o Orlando também teve chance de ganhar. O Flamengo tem alguns problemas para corrigir, né, mas vida que segue. Temos informações quentes sobre o mercado da bola, tem Mateuzinho pro Botafogo, tem Léo Ortiz, pode ser anunciado a qualquer momento, né, até que fim chegaram a um acordo com o Red Bull. Tem também um zagueiro uruguaio que está na mira do Flamengo. A gente não sabe com a vinda do Léo Ortiz se ele vai ter prioridade, né? Mas eu vou contar tudo para vocês, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Direitos e direitos autorais SPN Brasil, tá bom? O link vai estar na descrição. Vamos ver aqui, reagir aqui à análise do jogo contra o Orlando, tá bom? Sampaio correr em Belém pelo Campeonato Carioca. Tá fácil. Depois o Lugano é que é maluco, dizendo que faz 20 anos que tá no Brasil e não entende o Campeonato Carioca. E hoje jogou contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, na Arena das Dunas, em Natal. O outro Flamengo, o Flamenguinho. Não era uma conotação para rebaixar o Flamengo de maneira nenhuma, rubro-negro. É só pro nosso fã do esporte entender o que o rubro-negro e o nosso fã do esporte em geral tá cansado de saber é que o Pedro, mesmo quando a fase não tá grande coisa dele, guardar ele guarda, fazer gol ele faz. No ano passado mesmo ele teve um ano irregular, mas você pegava o número de gols dele, era uma loucura. 30 gols e tal. Números do Pedro desde a estreia do Tite do Flamengo no ano passado, incluindo esses 2 amistosos nos Estados Unidos, o Philadelphia Union e hoje o Orlando City. São 15 jogos, os 15 como titular. Atuou em quase 75 minutos por partida, fez 11 gols, uma boa média, muito boa média de 0,73 por partida. Deu uma assistência também neste período, neste recorte de 15 jogos. 3 gols em 3 jogos em 2024. O Pedro cada vez mais titular e quem, Zé Elias, cada vez mais banco. Gabigol, né? Você tá falando do Gabigol, né? Tá falando do Gabigol, não, mas eu assisti esse jogo, né? Eu acho que também são 2 jogos, 3 jogos, né? Com a equipe jogando. Teve um pelo campeonato estadual com o time titular. Já, né? Manaus, tem a questão do entrosamento, mas assim, o Tite precisa trabalhar esse time, acho que um pouco mais de posicionamento. Para ajudar o entrosamento, tem que se posicionar um pouquinho melhor, sem a bola. Mas eles colocaram um pouquinho de pressão em cima do Flamengo, nós estamos treinando, começo de treino e tal, mas, por exemplo, você tem um certo desequilíbrio com o Pulgar, né, porque a movimentação hoje era Pulgar centralizado, Gerson, aí o De La Cruz aberto, quando tinha a bola o De La Cruz entrava, né, e soltava um pouquinho mais o Arrascaeta junto com o Cebolinha e com o Pedro ali na frente. Chegou um determinado momento que o Flamengo tinha um desequilíbrio ali, nem sempre o Flamengo conseguia fazer com que o De La Cruz voltasse, aí depois de um determinado momento ele inverteu, né? Ele colocou o De La Cruz no posicionamento do Cebolinha e o posicionamento na frente é a mesma coisa. É o que ele sempre faz, né? Normalmente ele inverte, quem está do lado direito vem para o lado esquerdo, aquelas coisas todas. Ele precisa encontrar o meio-campo um pouco mais consistente em relação à perda de bola. Mas esse tem sido o problema do Flamengo já há 2 temporadas. Mas por isso que contrataram o Tite, né? Por isso que contrataram o Tite, justamente para não ter esse problema. Porque, com essa escalação é possível? Então, precisa trabalhar posicionamento, especialmente o posicionamento do Gerson. O Gerson com a bola nos pés é um ótimo jogador, mas sem a bola ele não tem o poder de marcação. Aí você vai pedir para o Arrascaeta voltar? Você vai pedir para o De La Cruz voltar? Você vai pedir para o Cebolinha voltar? O tempo todo, para deixar o Pedro lá na frente? Eu acho que o Flamengo não precisa... Não é que não precisa, né? Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar com a bola nos pés. Correto? Sempre a característica.
mas quando ele perde, ele tem que ter um mínimo de equilíbrio para não ser surpreendido. O grande problema do Flamengo no ano passado era o desequilíbrio que existia entre defesa, meio campo e ataque. Perdia a bola, você tinha uma avenida. E até a gente brincou aqui, eu falei, o Flamengo com o Pulgar era um Flamengo sólido. Por quê? Porque ele preenchia esse meio campo. Ele marcava, quantas e quantas vezes ele dá aquela chegada, né, para parar o jogo do time adversário e tal. O Flamengo sem o Pulgar era um Flamengo que tinha dificuldades na marcação. O Pulgar junto com o Gerson e com o De La Cruz, e o De La Cruz jogando aberto quando perde essa bola, para mim eu tenho algumas ressalvas. Então ele tem que acelerar esse processo de perda de bola. Se recompor para justamente... Então, é a escalação mais esse... óbvia, né? Se a gente pensar assim, você só não satisfaz como estrela o Gabriel Barbosa, o resto tá todo mundo jogando. Mas é meio videogame, Jean, ainda? Então, eu não acho que seja meio videogame, porque o De La Cruz tem características mais afeitas a suprir essa carência que a gente está falando que o Flamengo tem e não é de hoje, do que os outros jogadores ofensivos, ou mesmo em relação ao Everton Ribeiro, por exemplo, que, coitado, acho que até sempre tentava fazer esse papel dos caras de frente, dos caras ofensivos, era o que mais fazia, mas não fazia com muito primor. Então eu acho que o De La Cruz ele pode até fazer isso. Mas não adianta, nós estamos falando de 2024, não adianta... 3 jogos até. É claro. E outra, se você tem 2 ou 3 caras que não fazem isso, vai ser complicado, porque hoje em dia você tem, em geral, uma entrega do time todo, em qualquer equipe. Raríssimas são as exceções de jogadores que podem se dar o luxo de dizer eu não vou dar combate, eu não vou marcar na hora que perder a bola, porque eu resolvo ali na frente. Tem 2 ou 3 no mundo que podem falar isso, que podem fazer isso. Então, o Flamengo vai ter que ter essa postura. Acho até que quando o Arrascaeta fala sobre o que falou ali, da união, ele de alguma maneira fala desse jogar um por todos, né? E todos por um ali. Ajudar acho que o próximo. Ajudar o próximo. Acho que ele está falando disso também. Ele está falando do ponto de vista tático de entrega no campo. Não é só uma questão de, vamos todo mundo comer churrasco junto. Não é isso, né? Acho que ele está se referindo ao campo. E aí é o que o Zé falou também. Passa pelo Tite. O Tite é um cara grande o suficiente e respeitado o suficiente para... por exemplo, dizer que o Gabigol vai ser reserva do Flamengo. E talvez os outros, por maiores que fossem, porque o Sampaoli é grande também, mas a gente sabe do histórico do Sampaoli, a gente sabe do olhar de vários jogadores para a chegada do Sampaoli, nesse aspecto é bem diferente do Tite. Então, eu acho que o Tite tem hoje as cartas na manga para exigir dos jogadores aquilo que o Flamengo precisa. Quem não fizer... talvez tenha o desistido. Vinha, claro que o Zé está falando mais do setor de meio campo, mas o Vinha pode dar um pouco mais de consistência defensiva a esse time. O Vinha que já foi anunciado, já está treinando com o time. Ayrton Lucas foi o titular hoje. Eu acho que pode, o Plirra, pelo que ele mostrou no Palmeiras, né? Assim, essa é uma eterna briga e uma eterna procura, né? O equilíbrio entre a parte ofensiva, a qualidade, e a parte defensiva, a marcação, né? Então, assim, eu particularmente prefiro e acho mais fácil, e se eu fosse treinador, eu gostaria de ter essa situação do Tite. De ter um time com muita qualidade, que eu tentasse... aí entra no que o Jean... Acho que não é só você, não. Entra no que o Jean falou. Não, mas tem treinadores que preferem um time mais aguerrido, abrir mão da técnica e ter um time mais aguerrido. Porque, para mim, é mais fácil tu convencer um cara que... É mais fácil ensinar um cara marcado do que ensinar a jogar. Isso é óbvio. Mas, assim, a fala que o Jean notou do Arrascaeta falando de ajudar o próximo, de união, eu acho que vai muito nisso. O Tite sabe que tem um time de altíssima qualidade, capacidade técnica. Ele mesmo falou, quando a bola chega no De La Cruz, no Gerson, não sei o quê, é muita qualidade. Essa fala do Arrascaeta é nesse tom, de conseguir o grupo entender que, óbvio, se eu fosse o Pedro, se eu fosse o Cebolinha, eu ia querer jogar para frente. Mas entender que cada um tem que se sacrificar, às vezes, um pouquinho a mais do que gostaria, às vezes, pro coletivo poder render. E com Vinha e com De La Cruz, eu acho que o Flamengo consegue esse equilíbrio. Se fizerem isso, vamos dizer que o Everton Ribeiro deixou, que o Arrascaeta deixou nas entrelinhas, de pensar um pouquinho no próximo e não só em si, de olhar pro coletivo. Né? Só uma coisinha, em relação ao Vinha, que eu acho importante, é que o Vinha talvez acrescente muito mais nesse aspecto da segurança, de ser um lateral competente, correto. Eu não acho o Vinha brilhante, não acho um cara, né, de outro mundo e tal, mas nesse... Piquerez ou Vinha?
Então, isso foi engraçado, porque isso me perguntaram depois de o que era, acho que uns 6 meses da saída do Vinha, do Palmeiras, e eu acho o Piquerez melhor. Eu acho o Piquerez melhor porque ele chega de uma maneira mais contundente à frente, ele tem a questão da finalização, mas eu acho muito equivalentes, eu não consigo ver... Não é uma vantagem larga para o Não é uma vantagem larga. Depende do contexto da jogo, ideia de jogo. Da ideia do jogo, do contexto de jogo, do que você vai querer para o jogador. Agora, eu acho que o Vinha, até para corroborar o que você estava falando de dar mais solidez defensiva, quando ele vai para Roma, o que acontece? Que muita gente não entende. Por que ele não jogou? O Mourinho gosta de jogar com 3 zagueiros. E não ia abrir mão do esquema de 3 zagueiros a partir do momento que ele passou a escalar os 3 zagueiros. Ele tinha, portanto, o lateral esquerdo jogando como um ala esquerdo, que era um cara que chegava. Aí ele tinha o Spinazzola, que é um baita de um lateral, quando o Spinazzola voltou da lesão, é um cara com chegada de apoio muito melhor do que o Vinha, num nível muito mais alto. E não tendo o Spinazzola, ele optou por um atacante ali. Ele optou pelo Zalewski, que era um moleque da base, que era atacante, que ele resolveu colocar na ala esquerda. O Vinha teve pouquíssimas oportunidades com o Mourinho, é verdade, mas quando ele entrou algumas vezes jogando como zagueiro pelo lado esquerdo até. Até no Uruguai, eu acho que o Vinha já jogou nessa função. Sim. Já jogou assim. Então, eu acho que nesse aspecto é bom para o Flamengo. Com o Bielsa, inclusive, né? Até para você ter laterais de características diferentes, porque o Ayrton Lucas é outra história. O Ayrton Lucas é um cara mais agudo, é um cara mais de chegada, é um cara que você vai ter que criar um mecanismo, por exemplo, para jogar com o Cebolinha, você tem que criar um mecanismo ali, né? Hoje, aí, pensando em montagem de elenco, que é o que ganha campeonato, é o ideal, né? Claro, você tem opções. características diferentes. Diferente. Exato. 2 jogadores Então, iguais. eu achei uma baita contratação pro Flamengo. Uma baita contratação. Carinha também, né? É carinha, mas o Flamengo pode. O tempo vai dizer, né, Plirra? Você falou do Mourinho rapidinho. Você ia falar do Flamengo só Não, para que eu ia falar- antes da gente falar do Botafogo. O que eu ia falar do Flamengo sobre a declaração do Arrascaeta, eu queria, assim, muitas vezes você tem exemplos, né? O cara chega experiente, título, um monte de coisa e você não consegue, e esse cara não consegue passar um recado muitas vezes para os times, né? Para o time que ele se encontra ali ou para o elenco. Tem 2 jogadores e coincidentemente são situações no São Paulo, né? Que eu acho que vale a pena ser falado e mencionado. Uma é o Kaká. Quando o Kaká volta, né? O Kaká não era mais o Kaká da forma como nós esperávamos, mas ele foi o exemplo, né? Porque ele corria, ele marcava, dava carrinho e tal. Ele contagiou tanto que até o Ganso, né? Não sei se foi por questão de olhar e falar, poxa, Teve o seu melhor momento meu no São Deus, Paulo. meu Deus do céu, o cara que foi melhor do mundo está correndo, dando carrinho aqui, eu preciso correr também, né? E aí o Ganso começou a jogar e jogou muito bem. E um outro jogador que pela segunda vez eu tenho que falar o nome dele, porque na primeira ele foi um exemplo sensacional, me surpreendeu. Lucas Moura. Quando o Lucas foi vendido para o Paris Saint-Germain, ele ficou jogando 6 meses no São Paulo. E existia uma grande dúvida, porque na época eu trabalhava na Rádio Globo. E agora? Como esse menino vai se comportar? O que ele vai fazer? Vai tirar o pé, vai ficar com ele? Pelo contrário, nos 6 meses que ele permaneceu no São Paulo, ele foi o melhor jogador de São Paulo. Tanto que o Rogério Ceni, você conhece o Rogerião, né? Todo mundo. Pegou, Rogerião. Agora bolso cheio. Pegou e deu a taça para o Lucas levantar a taça na Copa Sul-Americana. Isso é difícil do Rogério fazer, mas ele fez porque ele sabia exatamente quem era o menino que estava ali. E quando o Lucas agora volta, depois de uma carreira consolidada na Europa, ele volta, os que mais correm, mais luta, mais briga. Então, assim, o que mais se doa em campo, eu acho que o recado que o Arrascaeta falou, pega ali um tapezinho do Lucas, eu acho que é interessante para mostrar. Para alguém especial o recado ou não? Para todos, mas tem, né? Você sabe, né? Gerson. Tem Gerson, eu acho que para todo mundo, eu acho que o Arrascaeta hoje é o grande exemplo, e o próprio Arrascaeta. Sim. Porque ele sofreu muito fisicamente. Mas o Arrascaeta sempre foi questionado. Se você fizer o Arrascaeta voltar para marcar, ele não consegue atacar. Talvez ele mesmo agora seja o grande exemplo. Eu vou participar das 2 fases do campo, né? Das 2 fases do jogo, com a bola e sem a bola, para que todo mundo possa olhar, olha, eu estou correndo, então o cara pode correr. Porque hoje, se eu não me engano, ele foi capitão. O capitão, muitas vezes, você tem pela imposição, né? E você tem pelo exemplo. Né? E às vezes o exemplo do Arrascaeta deve ser levado
arrisca nesse caso. Eu já disse, o outro Flamengo, empatou no Campeonato Carioca com a Portuguesa. O jogo aconteceu em Natal, na Arena das Dunas, estádio de Copa do Mundo. Um jogo de empate sem gols. O Mateuzinho, que agora pede, então vamos atender, né? Para ser chamado de Matheus França, que treinou alguns dias no Corinthians. No Corinthians, né? Ele jogou essa... É isso aí, galera. Algumas informações aqui para passar para vocês, né? Muito importante, que surgiu agora na madrugada. O próprio jornalista Vene Casagrande trouxe, outros jornalistas também trouxeram e o negócio tá pegando fogo. A primeira é que o Flamengo fez a nova proposta pelo Léo Ortiz. Tiveram a reunião, como a gente tinha trazido essa semana, né? Teve a reunião entre o Marco Braz, Bruno Spindel e o próprio Rodolfo Landim lá em Orlando, nos Estados Unidos. E fizeram a primeira proposta oficial pro Red Bull. O Flamengo ofereceu 8,5 milhões de euros, 45,4 milhões de cotação atual, né? 45,4 milhões de reais. E chegou próximo do que o Red Bull tinha pedido, né? Isso vai, bem dizer, sacramentar o negócio. E também uma curiosidade que aconteceu, né? Que após o jogo do Red Bull e o outro time lá pelo Campeonato Paulista, terminou 1-1. Inclusive o próprio Léo Ortiz fez um dos gols, né? Do empate. Ele se pronunciou após a partida, disse que que ele mesmo tinha pedido para ficar fora dos jogos enquanto está em negociação com o Flamengo e quer que isso resolva o mais rápido possível, né, para poder terminar esse desgaste que está tendo. Ele mesmo se despediu, né, da equipe, se despediu, já tá, bem dizer, se despediu, né, da equipe, ensina a sua entrevista, deu para ver pelo tom de voz e tudo, ele já tava se despedindo. E pelo que saiu agora já tá, bem dizer, tudo certo, falta só oficializar de fato, né, o Red Bull assinar o contrato, que pra mim eu acho que a qualquer momento já sai a notícia, né, que ele já assinou o contrato e é só questão de tempo pro Flamengo anunciar, né. Mas vamos aguardar aí as próximas horas aí para o anúncio do Léo Ortiz, que tá bem próximo do Flamengo, tá bom? Em relação também a zagueiro, surgiu aí que o jornalista Sebastián Cáceres, né, o jornalista coloca o Sebastián Cáceres na mira do Flamengo, o zagueiro uruguaio, mais um uruguaio, de olho, Flamengo de olho. Tem 24 anos e é titular absoluto da América do México e também da seleção uruguaia. O time de lá, né, o América do México pede 10 milhões de dólares, que daria mais ou menos 49,1 milhões de reais. É o valor bem próximo do que o Flamengo ofereceu agora pelo Léo Ortiz. Na minha opinião, se o Léo Ortiz vier, essa negociação tá melada, né? Já que vai ter um bocado de zagueiro no Flamengo, não faz o menor sentido. Já como o próprio Tite falou em algumas coletivas, na de ontem também, ele quer manter 2 jogadores por cada posição. Tem muito sentido, né? Há mais de 6 zagueiros, que ele quer 2 zagueiros na esquerda, 2 zagueiros na direita. Não se encaixa muito bem nos planos dele, não. Mas tá aí o Sebastián Cáceres, na mira do Flamengo, zagueiro uruguaio de 24 anos. Titular absoluto da América do México e também da seleção do Uruguai. E caso aconteça algum imprevisto extraordinário com o Léo Ortiz, que na minha opinião já tá tudo bem dizer certo, falta só questão de tempo para anunciar. Caso houve alguma tragédia, né, em relação a isso, o Red Bull bate o pé de mês, ele não queira vender. Esse aí é o novo para substituir o Léo Ortiz, né, na contratação. E outra informação também importante é que o Flamengo aceitou, né, a proposta do João Texto. Teve até reunião durante o jogo do Flamengo Orlando City. O João Texto, presidente do Botafogo, presidente do Lyon, assinou a proposta de 21,2 milhões para o Mateuzinho do Flamengo. E com isso, clubes, né, tanto o presidente do Flamengo como o presidente do Botafogo chegaram a um acordo, aceitaram. A única coisa que está faltando para, de fato, sacramentar o negócio é o Mateuzinho aceitar o projeto. Lembrando que o Flamengo já tinha recebido outra proposta muito boa também pelo Red Bull Bragantino, pelo Mateuzinho, mas o jogador bateu o pé e não quis ir para lá. E vamos ver como é que vai ficar nessa questão. Pela parte do Flamengo, pela parte do Botafogo já está tudo ok. Agora é só questão do jogador aceitar ou não. Lembrando que, a princípio, ele não tem mais plano já no Flamengo. O próprio Tite deixou bem claro isso na coletiva. Quer manter 2 jogadores de posição e ele não estava tendo mais espaço. Teve até esse desgaste aí junto ao Corinthians e perdeu, né? E no jogo de ontem também foi muito mal. Tanto ele como o Thiago Maia. Jogaram muito mal mesmo. O próprio Thiago Maia também saiu no segundo tempo. Não estava bacana em campo. E com isso está perdendo mais espaço. É uma jovem promessa. Lembrando que esses 21,2 milhões é por 60% do direitos econômicos do jogador, tá certo? Não é de forma integral, não. É 60% do jogador. O Flamengo manteria os 40% e o Botafogo ficaria com os 60%, tá bom? Em uma possível negociação, o Flamengo também lucraria em cima. Mas coloca nos comentários, certo? Opinião de vocês. Assim, no ideal você reforçar o adversário, né? Ainda mais o rival como o Botafogo. Mas vai depender do atleta agora, tá bom? Mas coloca nos comentários, certo? Opinião de vocês.
créditos e direitos autorais da SPN Brasil. O link vai estar na descrição. E se puder deixar o like e se inscrever no canal vai ajudar bastante, tá bom? Valeu.